Estou aqui no estúdio com a psicóloga Patrícia Luz. Muito bom dia, muito obrigado pela sua atenção aqui com a gente. Até para a gente ampliar esse assunto. É um assunto muito importante, lembrando que para as crianças que estão na escola pública, elas são atendidas nas salas de recurso, que só tem na escola pública, não tem na escola particular. Sim. Mas esse é um atendimento pedagógico, dentro de sala de aula. Esse que nós estamos falando, que muitas vezes acaba judicializado, é o atendimento de psicologia ou de psiquiatria. Então acaba que essas crianças, a pressão leva elas para a rede privada. Só que é caro, né? E o atendimento é permanente. Sim. E aí, como é que chega esse paciente, chega no seu consultório muitas vezes, que já não recebeu um atendimento, talvez na fase adequada, e tem que iniciar um trabalho um pouco tarde? O que acontece, Portanova? Muitas das vezes os pais, em total desespero, né, de um tempo de espera muito grande, né, aguardando um atendimento na rede pública, eles não conseguem e procuram a rede privada. Mas acontece que muitos deles não conseguem até permanecer o tratamento devido às condições financeiras, porque é um tratamento a longo prazo, né? E também eles, às vezes, não têm como custear isso. O que, na verdade, pela lei, né, toda pessoa autista, ela está amparada pela lei Berenice Piana, que diz que eles têm direito, sim, à saúde pública, à educação pública, né? Eles devem ser assistidos. Por quê? A criança que tem o transtorno do espectro autista, ela tem vários comprometimentos, tanto na área cognitiva, quanto no aprendizado, no comportamento, né? O transtorno, por isso que se chama espectro, né? Porque são vários níveis do transtorno. Não é apenas algo exclusivo, né? Ou algo decisivo. Mas, alguns casos severos, a criança, ela tem um comportamento extremamente agressivo, tem crianças que se machucam, né, que os pais entram em desespero porque não sabem o que fazer com aquela criança. Sim. E quando vão procurar ajuda, infelizmente, eles não recebem o amparo devido e o que é de direito. E isso é uma preocupação que deveria vir do Estado, porque o Estado deve garantir, sim, a todo cidadão, né, a questão da saúde, educação, todos os direitos básicos, né? Mas, infelizmente, Portanova, isso não é realidade. Aquilo que está na lei, muitas das vezes, não se aplica à realidade. É raro o local do país onde se consegue dar uma cobertura razoável. Se é que algum estado consegue cobrir esse tipo de atendimento. Mas agora, do ponto de vista do acompanhamento mesmo, do quadro do paciente, essa demora, essa espera pelo atendimento, ela gera algum dano para o tratamento? Ela prejudica o tratamento ou só o transtorno da demora mesmo? E todo o quadro pode ser recuperado, pode ser revertido, mesmo que comece o atendimento mais tarde? Então, é muito prejudicial essa demora. Por quê? Porque, às vezes, a criança apresenta lá no nível leve e como ela não tem um acompanhamento, um tratamento adequado, primeiro ela precisa do diagnóstico, né? Para ser fechado o diagnóstico. A partir daí, para começar a promoção desse tratamento. Então, se ela não tem esse amparo, não tem esse respaldo, o que acontece? O transtorno em si, ele pode mudar de nível. Ela pode começar em um nível leve e daqui a pouco moderado até chegar em um nível severo. Então, não existe uma cura, ele não vai ter atendimento e de repente pode melhorar. Não existe isso. É um transtorno, é algo que tem causa genética e essas crianças, esses pacientes, eles necessitam de tratamento. E detalhe, não é apenas um tratamento com um profissional, são vários profissionais da área da saúde. Aí que é mais preocupante. Porque, infelizmente, você vai tentar uma consulta com um psiquiatra ou um psicólogo, né, ou um fonoaudiólogo numa rede pública, você não consegue, né? E hoje nós falamos tanto de saúde mental, mas, infelizmente, as nossas políticas públicas ainda não despertaram ou não conseguiram estratégias mais eficazes para que atendam esse público. E o transtorno do espectro autista é algo sério, mas se tratado, essa pessoa, essa criança, ela pode sim ter um desenvolvimento diferenciado, mas ela pode ser um adulto, que ela pode ingressar no mercado de trabalho, ela pode desenvolver a sua vida normalmente, desde que seja acompanhada, é claro. Certo. Agora, para os pais que já têm um quadro, que estamos assistindo,
Na medida em que não estão conseguindo, que não venham a conseguir um atendimento, uma consulta, o que eles podem fazer? Porque tem instituições que fazem o apoio desses pacientes. Um caso muito... Mas aí no caso de outros tipos de transtorno, não sei se atende também autismo, mas a PAI faz um atendimento, inclusive encaminhamento para o mercado de trabalho daquelas pessoas que estão adequadas para chegar ao mercado. O que essas pessoas, com que tipo de apoio elas podem contar de ONGs, de instituições, para minimizar essa espera? Então, existem algumas associações, né? Existem as próprias faculdades, as instituições, sim, que alguns têm a clínica, né? A clínica escola na área da psicologia ou até mesmo na área médica. Mas seria, Porta Nova, um paliativo, vamos se dizer, sim, assim, esse pai buscar um socorro, uma ajuda nessas instituições. Mas muitas das vezes elas também não têm uma estrutura totalmente adequada para fazer um tratamento, um acompanhamento multidisciplinar a essas crianças, sim, certo? Então, de certa forma, esse pai, né, ele fica à mercê de uma situação que não tem uma solução. E aí, essa criança precisa de uma ajuda, precisa de um amparo, mas essas instituições, elas até ajudam na medida que podem, né? Conheço várias que fazem esse acompanhamento, mas até por ser um acompanhamento a longo prazo, né? Porque são pacientes crônicos, né? Eu fiquei até observando ali a defensoria, o defensor falando que quando, no caso do COMPE, para se ingressar um novo paciente, eu teria que ter alta de um paciente que já está em tratamento. Mas como assim? Se é um tratamento por tempo indeterminado, né? Eles precisam ser assistidos por um tempo indeterminado. Então, e aquele outro que precisa daquele acompanhamento, como que ele vai esperar? Então, é algo realmente, assim, muito triste. Pois é, e aí a gente conta que torce para que essa estrutura se amplie e que se consiga dar resolutividade para esses pacientes, até porque é muito importante que essas pessoas tenham o acompanhamento para não gerar os danos que a gente falou aqui, do tratamento que começa tarde. Sim. E um problema que poderia ser uma situação um pouco mais simples, acaba se agravando e prejudicando o desenvolvimento dessa criança. Mas eu agradeço muito sua participação aqui, muito obrigado pelos esclarecimentos e até a próxima. Bom dia. Até a próxima, bom dia.